Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal, analisando a imprensa esportiva, falando, do nosso Mengão que detonou com o Fluminense de uma vez na Copa do Brasil. Crédito canal ESPN Brasil, link na descrição. Explode o dedo no like e compartilhe o vídeo. Bora pro vídeo de hoje. Sim, é verdade. Agora, a gente teve uma rodada de Copa do Brasil, eu tô falando toda a rodada, de um sofrimento, de um nível de sofrimento para quase todas as torcidas, que foi gigantesco. Talvez menos para a torcida do Flamengo. Foi isso? Eu tô fazendo conta errada. Até no jogo de São Paulo, que a vantagem 2-0, abre o placar, faz 3-0 no agregado e toma 3. Até ali, até esse jogo que o torcedor fala assim, aí tá tranquilo, teve sofrimento. Então, e esse sofrimento vai continuar na rodada de final de semana no Campeonato Brasileiro, porque depois tem Libertadores, e com Libertadores, para alguns, começa a mexer na escalação do final de semana, daqueles que já jogaram Copa do Brasil, então vai ser pesado no final de semana. Vai continuar. Esse sofrimento, você não sabe quando ele termina. Você só sabe quando ele começou. O Corinthians já falou, por exemplo, que deve poupar alguns jogadores para o jogo contra o América, justamente porque tem o Del Valle no meio da semana que vem pela Libertadores, fora de casa. A gente vai falar muito de Corinthians aqui também, vai mandando sua mensagem, hashtag ESPN, FCBR. Eu achei que o Calçado já ia pegar, já ia falar assim, não, o responsável é o fulano. Não, sabe por que não? Futebol é coletivo, sabe né? por que eu desvio? Exatamente por isso, que o Gerson fez um jogaço. Mas eu posso falar, foi o Gerson, hein? Esquece os outros 10 que estão em campo e o treinador, não posso. Com a Arrascaeta é um Flamengo diferente. É diferente. Mesmo a Arrascaeta não é mais ou menos, não está ideal, é diferente. Aí o Gabigol é um artilheiro, está sempre ali. O São Paulo, ele toma as decisões. Se eleger um cara, é muito difícil. Agora, aí a resposta está aqui. Se a recuperação do Flamengo não for assim, você tendo vários para citar, não vai ter recuperação. Ainda falta um monte de nome aí que a gente precisa incluir e encerrar um pouco as tretas também. Não adianta dizer que não existe, porque o Djalma jogou a vida toda. A pergunta que é estranha, sabe, quem né? foi o maior... Assim, não é estranha, desculpa, foi o Fabrício que fez? Não, mas Fabrício Fabrício da Fiel, é sexta-feira, ele tá Não. querendo ir embora, vocês não ficam cornetando o editor-chefe aqui não, só eu que posso, Fabrício hein? Bósio, é difícil dizer quem é o maior responsável, a coisa é um pouco coletiva. Se a pergunta fosse quem foi o melhor jogador, eu apontaria o Gerson e pronto. É que tem o Sampaoli ali, por isso que a gente abriu mais. Mas eu acho que esse vai ser um melhor ponto de unanimidade. jogador. O Gerson brilhou ontem. O Gerson. É porque, assim, responsável todo mundo foi um pouco. Eu não falei que não brilhou, eu falei que não vai ser unanimidade. Mas acho que o Gerson, se tivesse que apontar um jogador, o Gabigol aproveita muito um erro do Cebolinha, que o Cebolinha finaliza super mal, a bola ainda bate o jogador do Fluminense, sobra para ele, mas ele tá lá, é para isso, colocou, fez o gol, desabafou no final, disse que tá tudo bem lá no Flamengo, vamos ver se tá mesmo. A Arrascaeta, dentro da condição de quem tá voltando e tal, faz um golaço, enfim, teve, claro, todo o seu mérito, mas o Gerson, não sei se por entender já o Sampaoli com quem ele trabalhou, ele parece que é o que mais está por dentro mesmo do esquema e está fazendo aquilo. Podemos entrar no Flamengo já? Por favor. Então vamos lá. Tem um que não está na lista e nem sempre é citado, mas é um cara que trouxe equilíbrio, o Pulgar. Bastante. Que não jogava, nenhum treinador usava, era um cara assim que você falava, contratação é essa que ninguém usa e também exigir de um jogador que entra aqui 5, 10 minutos. Ele nunca vai estar bem, né, Djalma? E ali o Sampaoli, vem cá, vai jogar o Pulgar. O Pulgar trouxe um equilíbrio, e eu não estou comparando, não vou comparar jogadores, eu vou falar de situações que quando um jogador, ele equilibra e ele facilita o jogo do outro. Arão. Você tem jogadores que são facilitadores. João Gomes. O João Gomes, sim. Ele era o facilitador do jogo dos outros. Pelo vigor dele, ele equilibrava o meio de campo, ele corria o dobro e ele estava... O Flamengo sentiu muito a ausência e essa mudança. E veio o Pulgar numa função diferente como primeiro volante, mas é o cara que dá uma consistência para o Thiago jogar. O Arão fazia Gerson. um pouco isso também, o Arão, antes do João. É que o Arão, né, Dani, é um jogador, assim, tecnicamente, acho que um pouco mais desenvolvido. Melhor, se você precisasse do Arão chegar numa área, você faz um passe pro Arão se aprofundar, ele entrava na área. O Pulgar, para entrar numa área, só se for na do Flamengo, né, porque na do adversário vai ser difícil. Mas ele trouxe um equilíbrio pro Gerson, pro Thiago, pro Arrascaeta. Aí vem o Pulgar, joga com 3 zagueiros, você tem um Flamengo mais defensivo. Isso não quer dizer que... Acho que mais sólido defensivamente. É preciso tomar cuidado, porque senão, assim, a história de que 3 zagueiros
ele é um time voltado para a defesa, não é verdade, porque você está liberando os 2 laterais, que são os caras que vão usar os corredores, porque o Flamengo não entrou com nem Cebolinha, nem jogador pela direita. Ali é o Wesley e o Ayrton Lucas. Mas eu cito esse jogador também. Aí a gente já começa a aumentar a quantidade de jogadores e talvez exista aí uma saída, que é este Flamengo, que jogou ontem e venceu o Fluminense, ele é o início de uma escalação que será mantida. O São Paulo ainda está buscando. Você vai ver esse Flamengo mais vezes desta forma. E também um número que o Data ESPN me passou ontem, hein? Foi um dos melhores jogos do Flamengo neste ano, do ponto de vista de bola recuperada. Então, sim. De luta, de recuperação de bola. Porque se não jogar assim contra o Fluminense, dança. Foi um jogo um pouco picado, né? O Flamengo, às vezes, tinha um pouco de dificuldade de manter a posse, porque o Fluminense já roubava essa bola de volta, Djalma. Então, assim, quero entender a tua compreensão do jogo e eu fiquei curiosa para te ouvir. Para você, quem foi o destaque? Ele está nesse meio-campo? Tá no meio de campo, né? Tava com um pouco mais de liberdade, mas assim, eu destaco como... E gostei da pergunta do Fabrício, porque assim, eu coloco o Arrascaeta como principal elemento, não por ter sido o melhor jogador, porque é um cara que, quando joga, o time do Flamengo é outro. Então, assim, porque o time sabe que vai ter a criatividade. Sim. Então, assim, você já fica mais tranquilo que isso vai acontecer naturalmente. E é um cara que é mais criativo, mas que também tem gol. Então, foi lá na área como um 10, um meia que chega, fez o gol. Então, assim, o Flamengo vinha sem conseguir fazer gol, dificuldade. No próprio jogo que jogou muito bem, não fez gol. Então, o cara entra. Volta o time a vencer. Com a Arrascaeta é outro time. Faz o primeiro gol, que dá uma tranquilidade. Assim, o jogo estava equilibrado, o Flamengo não estava superior naquele momento. E aí o gol dá tranquilidade, que faz com que no segundo tempo as coisas fiquem mais fáceis e o Flamengo jogue realmente melhor que o Fluminense. Mas o jogo em si, eu acho que ele se soltou mais no segundo tempo. Primeiro tempo, um jogo estudado. Acho que a postura do Flamengo já demonstra muito isso. Quando você começa com 3 zagueiros e 2 volantes, você não vai com tudo para cima do adversário. Eu acho que o São Paulo, nesse momento de querer acertar a equipe, de botar um rumo nessa equipe que estava realmente taticamente muito desorganizada, eu acho que ele está indo no caminho certo de primeiro consolidar essa equipe e depois, aos poucos, vai soltando ela mais ofensivamente. E com tantos craques em campo, a melhor jogada individual foi do Fabrício. Saindo lá de ele pega trás. A bola lá na defesa. Caramba, o inteiro, e né? foi, driblou e dá o corte lá dentro e tal. Foi uma jogada sensacional nas redes sociais aí, se fala muito nela e legal. Mas ele também foi bem na defesa, né? Então, enfim, alguns jogadores, a gente começa a ficar... Falei do Gerson, falou do Pulgar, falou do Arrascaeta, você vai falar de outro, falei agora do Fabrício. Mas é isso que se espera. Por exemplo, o Ayrton Lucas não foi brilhante ontem, mas o que se espera é que quando todos eles estiverem no nível que eles possuem, o Flamengo não foi brilhante, mas você tem... A hora que você olha o mapa de movimentação do Fluminense, ele é todo do lado direito. Ah, sim. E é em cima do esquerdo do Flamengo. Então, assim, também o Fabrício... Você é o ala. Você sabe que o adversário joga em cima de você. Você também fica esperto e fala assim, porque... Ele não foi brilhante no ataque, mas nas minhas costas os caras vão jogar. O desenho, taticamente, da equipe para ontem, assim, uma coisa é a mobilização do Flamengo para enfrentar o Fluminense. Sim. A gente viu essa intensidade no jogo de ida e depois não viu nos jogos seguintes, Não né? é fácil. Então, assim, todo mundo... Isso é uma verdade. Todos os adversários, hoje, se preparam para jogar contra o Fluminense de uma forma diferente. Olha, precisamos fazer isso, precisamos fazer... A pré-eleição e a semana é diferente, porque não pode deixar tocar, tem que pressionar. Se ficar olhando, você vai ficar no meio de um bobinho, vai ficar assim, os caras tocando a bola e entrando. Do Flu, acho que o João Arias não fez o melhor jogo dele, que é o cara que é a flecha, o Ganso é o arco, ele é a flecha. Não, mas eu percebi também que em determinados momentos ele caiu para a esquerda, né? Porque não tinha ali os pontos fortes desse lado esquerdo do Fluminense. Ele tenta ocupar uma área que não é a área de conforto dele também. Mas Fala, Djalma. Não, mas é justamente, eu acho que o Calçado, quando tocou, eu estava falando do Flamengo, isso, aquilo, mas tem o lado do Fluminense. O Fluminense, ele precisa
encontrar alternativas para o seu jogo. Porque, assim, é um time que todo mundo está olhando, está jogando bem. Melhor que estava jogando no Brasil há 5 jogos atrás, era o melhor futebol. Todo mundo começa, peraí, esse time não vai vir aqui, tocar, eu vou ficar perdido. Porque como nós vamos neutralizar? Estão começando a neutralizar. O Fluminense tem um lado direito muito bom. Aqui o Ganso cai ali, fica naquele toque de bola, o Keno está machucado, ele está sem alternativa pelo lado esquerdo. Alexandre eu acho e Marcelo. que por isso, sem o Marcelo e o Alexandre, que para mim, mudou a forma principal de jogar, perda do Fluminense foi esse menino que para mim joga muito. Então, pelo lado esquerdo não tem alternativa. Tentou colocar o Arias para ali, mas não deu muito certo, porque o forte do Arias é mais pelo lado direito. Mas o lado esquerdo do Fluminense está ficando praticamente nulo. Desapareceu. Aí o Ganso às vezes procurava o lado esquerdo, o Guga vem por dentro quando tem um outro jogador aberto, pode ser o Arias, até mesmo o Ganso, mas assim, o lado esquerdo, perto do direito, ele dá uma apagada, ele desaparece. O Marcelo não fazia parte, mas o Alexandre já estava lá. Mas o Marcelo e o Alexandre, ele potencializa o jogo do Marcelo, dando o equilíbrio para as situações. Marcelo subiu, o Alexandre está compondo. Marcelo está por dentro, ele pode abrir. Então faz muita falta, é preciso entender isso. Agora, eu entrei no Fluminense porque é o seguinte, né? O Flamengo está foi moldado para este confronto, e é aí que fica a minha dúvida. Este Flamengo foi desenhado para enfrentar esse potencial do Flu. Ele serve para outras situações? Acredito que sim. Ele será utilizado em outros jogos? Aí temos que esperar o Sampaoli, porque ninguém consegue entender a cabeça do Sampaoli. Mas onde é que está o desenho? Porque o desenho leva um jogador para o banco. Leva o Pedro. Sim, que nem um desenho. Você tem jogo, o Gabigol. Né? Aí atrás do Gabigol você tem o Gerson, a Arrascaeta e o Thiago, que sobe um pouquinho mais. 3. O Pulgar, que é o jogador à frente da linha de 3 zagueiros. E laterais com liberdade para descer os dois ao mesmo tempo, porque você tem 3 zagueiros mais o Pulgar, são 4. O Thiago Maia centralizado, você tem um 5º jogador para uma situação de bola perdida. Sim. E os laterais podendo ocupar, porque para o Sampaoli e para qualquer outro, duvido que eu tenha treinador, alguns até pensam assim, mas na ideia dele, as laterais precisam estar sempre muito bem ocupadas, porque você abre o adversário, você puxa a marcação para fora e abre espaço no meio, que é o que o Flamengo tem de melhor. A Arrascaeta criando jogada. Exato, com o Gerson. Quer dizer, olha a situação de gente que sabe jogar. Mas esse desenho, que ele vem como quase uma pirâmide, né? Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Thiago Maia, os laterais subindo e o Pedro. O Pedro foi Talvez o Pedro vai ficar fora desse esquema. Ontem, assim, eu gostei, o São Paulo foi perguntado, e a gente tem questionado em jogos anteriores, menos contra o Bahia, que ele já trocou 5 de uma vez no intervalo. Que as substituições, né? Por que só faz 3? Por que só faz 3? Ele falou assim, a gente está com o controle do jogo. Então eu tenho que pensar também, por que eu vou mexer? Porque só para descansar aquele cara. E se eu perder o controle desse jogo? Então, a entrevista ser separada, mas continua. Mas eu achei interessante, assim, tipo isso também. Eu não sou de cá só porque tem 5 opções, agora eu vou trocar os 5 para descansar os caras. Não, peraí. O jogo está controlado com esses caras que eu coloquei do jeito que coloquei. O Arrascaeta está precisando sair, vou tirar. O Gerson foi até 85 minutos, ok. O Léo Pereira já foi problema. No mais, ele falou, não vou mexer. O que eu acho do Fluminense, não sei o que vocês pensam, é o seguinte. Encarou aí 5 jogos, né? Sem fazer gols, 5 jogos sem ganhar. O Cano, por coincidência, 5 também e tal. Mas mudou radicalmente a forma de jogar à frente. Por quê? Eram 3 atacantes, não são mais, Calçade. Ele jogava com o Arias, o Cano e o Keno. Agora, por mais que, vou pôr o Lima ali, mas o Lima volta para fechar, eu vou pôr o Pirani, mas não é, entendeu? Não são mais 3 lá na frente. Às vezes é só o Cano mesmo, uma turma no meio, ou um desce pela direita, o Ganso, ou o Arias, aí fica Cano e Arias, mas não mais aqueles 3. Porque ele perdeu todo esse lado esquerdo. As lesões, claro, afetaram. Então, eu acho assim, essa nova forma de jogar, e não mais com os 3 atacantes, porque quando ele tenta, também não tem tido sucesso com os meninos, John Kennedy, Isaac, etc., não estão entregando o que entregavam os outros. Então, não adianta, mesmo no desespero, eu vou voltar àquele esquema que eu sempre joguei, fui bem, e vou botar 3 atacantes, um de cada lado e o Cano. Mas aí ele põe uns meninos que, no momento, não estão correspondendo. E aí, o Fluminense está nessa aí,
E daqui a pouco vão dizer, tá vendo, o dinizismo não funciona, tal. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, calma, daqui a pouco a gente vai ouvir o Diniz também. Mas já que você citou essa entrevista, essa parte da entrevista falando das trocas, ela é realmente interessante. Eu tenho um ponto de ponderação em relação ao que ele fala. Mas vamos ouvir o Sampaoli primeiro e aí eu coloco para debate. Sexta-feira é ponderação, ela é chique. Eu sou uma pessoa ponderada. Ponderação. É outro jeito. Fala, Sampaoli. Sexta-feira. Hoje, o jogo para nós estava totalmente controlado. Então, fazer troca é um momento de controle, pensando em um desgaste. A verdade é que eu sempre penso no jogo. O jogo estava controlado, com Fluminense sem possibilidade de gol em quase todo o jogo. Então, obviamente, Leo por lesão, Gerson por agotamiento, y después la troca de Everton, que nos daba una alternativa táctica, pero sinceramente hubiera recurrido a los 5 cambios y, como hice en Bahía, cuando veí que el equipo estaba totalmente superado. Acá pienso que el equipo superó en casi todas las facetas a Fluminense en el juego, entonces no pensé en las 5 trocas. Já não é a primeira partida que ele usa as 3 paradas, né? E não faz as 5 substituições. Ele não pode parar o jogo mais uma vez. O meu único ponto de ponderação... E quando ele não fez isso, deu errado? Não, deu certo. O Léo Pereira foi lá de centroavante e fez 1-0. Então, mas aí o meu ponto é justamente esse. Porque o Wesley já precisou ficar em campo, o Léo Pereira precisou ficar em campo. Ontem o Gabriel, muito no finalzinho do jogo, ele dá uma puxadinha na perna, mas continua ali e tá tudo bem. Mas se em algum momento, ele repetindo muito isso, Djalma, ele não vai esticar o jogador mais do que precisaria se ele guardasse pelo menos uma parada. Não que ele seja obrigado a fazer as 5 substituições. Porque senão ele estoura um jogador e aí vai cobrar intensidade que o cara não vai ter porque não tem condição física, aí não vai ter elenco porque o fulano tá machucado e vive fora. Então, é a minha única ponderação, quero te ouvir. Eu concordo plenamente, Dani. Eu acho que ele não é obrigado a fazer as 5 substituições, a equipe está jogando bem, ele pode começar e terminar com a mesma equipe, mas... num jogo em que você está ganhando de 1-0, né? O gol do Gabigol foi no finalzinho do jogo. Você não está com a partida definida. Os últimos 10 minutos, pode ali acontecer de alguém se lesionar, um problema. Se o jogo está tranquilo, o jogo contra o Bahia, que estava tranquilo, quase que não fica tranquilo com o Bahia, que depois ainda fica com a menos. Quase que ele não podia mais mexer e quase que tomou um empate. Eu acho que ele deveria... ter essa preocupação em ter a substituição para o final do jogo, em ter. Guardar. Ele pode até fazer 4 substituições. Eu acho esse o ponto, mas Djalma, ter a última ali. Esse é o ponto principal. Esse final de jogo. Você fez a 5 ou não, eu deixo em segundo plano, mas você não poder mais fazer uma alteração... exatamente. E morrendo com um monte de gente no banco, talvez ele tenha um pouco de dificuldade de lidar com isso. Porque assim... Como assim? Tem treinadores... Como é que você usa as trocas? Você tem 4 momentos. Você tem um intervalo e 3... E as 3 paradas e as 3 para 5. Então você tem que fazer 2 e 1 jogador. Ou 3 e 1 e 1. Mas você não consegue fazer uma troca se você fizer com apenas um jogador. Você pode fazer uma troca no intervalo... Duas durante o jogo e você guarda uma parada. No intervalo não havia motivo. Havia motivo no flu. Isso é verdade também. Havia motivo no flu. Então, tá legal. Eu não vou trocar aqui. Eu vou trocar um jogador. Eu vou aproveitar e fazer 2 trocas para poder guardar uma. Ele vai de 1 em 1. Quando ele vai de 1 em 1, ele termina o jogo no risco de perder um jogador, de repente tomar um gol e falar, agora eu preciso fechar mais ainda a casinha, vou botar mais um zagueiro ou 2, sei lá, a ideia do treinador. Eu vou ter que defender ele, Calçade. Por quê? Não, ele guarda... Vai lá, termina. O que eu acho importante para todos os treinadores é você ter sempre uma possibilidade de usar o banco se você não queimou as 5. Só isso. Porque você tem tantas possibilidades de trocar, então é importante. Agora, eu acho que ele gosta de trabalhar de acordo com o que pede o jogo. Então, assim, aquele que eu preciso trocar é aquele, ele não vai pensar em botar um segundo. A minha questão é só porque tem se falado muito em lesão nesse momento no Flamengo, Mauro. Não, eu sei. Mas ontem até eu iria defendê-lo no seguinte aspecto. Tava vendo aqui a minutagem.
ele deixou para tirar o Gerson aos 85. O jogo foi a 90 e pouquinho. Então isso é verdade. ele ficou meio na manga, esse último, vai machucar alguém, não vai? Até os 85. Aí ele falou, pô, o jogo acaba, não é possível que eu vou dar um azar aqui de 5 minutos. Não dá para dar 10 minutos, né, sem uma alguém substituição. machucar. Acontecem, as coisas acontecem. O gol do Gabigol já foi depois disso. Aí você vai dizer, podia ter sido do Fluminense, aí ele ia ter que mexer, etc. Mas ele foi pelo menos até, sei lá, teoricamente 5 minutos, que acaba sendo sempre mais, porque o jogo hoje nunca acaba ali cravado nos 90. Em jogos anteriores, às vezes essas mudanças são, sei lá, 67 minutos e já acabou a sua opção. Contra o Corinthians, eu vou até tentar ver aqui. Aí foi cedo, teria sido cedo demais contra o Corinthians? Quando ele faz a última e realmente perde, aí você deixar 15, 20 minutos. Eu acho que ontem... Mas, Mauro, dentro dos argumentos que ele colocou ali, em função do time estar taticamente organizado, ele faz a substituição do Cebolinha aos 76. 76 pro 85 são 9 minutos ali que ele... Sim. Eu acho que ele poderia fazer a troca, porque a entrada do Vitor Hugo no lugar do Gerson não altera em nada taticamente a equipe, vai fazer a mesma função e não vai desarrumar taticamente a equipe, não vai causar nenhum problema, como de repente poderia causar a entrada do Everton Ribeiro, a primeira no zagueiro. Que aí é uma excelente substituição, diga-se de passagem, que aí ele né, modifica, necessidade, mas aí ele modifica o time taticamente. O Vitor, então ele poderia ter feito essas duas substituições aos 76. Para deixar, para ficar um na manga. E tranquilamente Tava deixaria vendo com o Fabrício, a eu olhei substituição. aqui, contra o Corinthians, o Matheus Gonçalves entrou no Vitor Hugo aos 83. Também não é tanto tempo assim. Não, tá segurando. 2 minutinhos e tal, entendeu? Mas lá ele teve a infelicidade do Léo machucar. Sim. E aí parecia que era muito tempo. E pelo que estava o jogo, um 0x0 que estava, e o Pra Corinthians torcida do Flamengo deve ter parecido mais tempo ainda. uma eternidade, porque o Corinthians também estava bem no jogo, enfim, ontem também era mais decisivo ainda o jogo. Mas enfim, mas agora, já falando, eu entendo. Pô, já que se eu sentindo que o Gerson está cansado, já tiro ele junto com o outro aqui. Já vai de uma vez no aí bolo, fico né? com uma na manga. Agora, Porque são vários... Mas o Gerson estava muito bem, eu acho que ele pensou em não tirar mas são o Gerson. vários aspectos, até mesmo uma expulsão, expulsa um zagueiro. Aí você não tem um outro zagueiro ali para entrar e compor, você vai... Então, assim, são situações Jogou que, um pouco com a sorte, facilidade que tem hoje, que você pode fazer 5 substituições e 4 paradas, não, que é do intervalo não e 3 conta. no jogo, então tem essas facilidades, então você não pode deixar de utilizar. Agora você tocou num ponto interessante, que é quando o Léo machuca, né? Ele precisa fazer essa alteração e coloca o Everton Ribeiro, assim, nada conservador, ele muda o esquema tático da equipe e funciona muito bem para um Everton Ribeiro também voltando de lesão. Eu achei que ele foi ousado e achei que funcionou muito bem, Calçade. Funcionou. E ele tira, ele tá vendo o jogo, ele está entendendo o Fluminense, né? O jogo, você já tem, não é uma... Você não está pensando o jogo antes da bola rolar. Você tem esses momentos. O jogo antes, o que vai ser, como vem o adversário, e o jogo em si, que te mostra uma série de coisas. E aí o Léo precisava sair, e ele foi com um jogador a mais, um jogador que também com um poder de articulação grande, né? Dentro da equipe. E isso dava ao Flamengo, talvez, melhoraria ainda mais a possibilidade de ter a posse, né? De dar ao Fluminense aquilo que o Fluminense também gosta de ter, que é a bola. Eu vou ter. Porque quando a gente fala do Fluminense, hoje, a quantidade de jogos que o Flamengo, com vários treinadores, hein? Com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, todo mundo já fez contra o Fluminense do Diniz, e você vai aprendendo a jogar com o Fluminense também. Você vai levando pancadas, você vai também, às vezes, acumulando derrotas até que você consegue equilibrar e aprender. Aí passa para o outro lado a responsabilidade de se transformar. Então, eu entendo que ele foi bem nas alterações, já começa... há um tempo de São Paulo no comando, até para ele entender, né? Por mais treinador... A gente acha o treinador... Nós estamos vendo o time. Quando chega um treinador, por mais que ele esteja olhando, aquilo tem um ar de novidade ali. Claro. De entender cada jogador, o momento de cada um, como é que está sendo o dia a dia dele. E aí entra o Everton. Mas vamos ver como ele vai administrar a questão do banco. Sim. O Pedro. O Pedro e o Gabigol? O Gabigol. Qual é o formato? Quando entra os dois, por exemplo. Não tem Gerson. Acho que dá para jogar com o Gabigol. Mas com o Gerson Arrascaeta...
Eu sou muito fã do Everton Ribeiro, né? A Paquita da Nação fica mandando mensagem brava. É mesmo? O conselheiro Miranda que não conselheiro gosta Miranda, dele. então, quer Ontem, tirar quando de ele qualquer entrou... jeito, fica doido, quer tirar. Paquita E da tal, Nação, mas eu acho assim, eu comentei ontem ainda aí, continuo achando que os melhores jogos do Flamengo acontecem com o Everton bem e o Arrascaíta bem. Tem os dois arcos ali para mandar para as flechas, sejam elas as que forem lá na frente. Pedro, Gabigol, os dois, Cebolinha, Bruno Henrique, enfim, aqueles dois ali no meio controlam o jogo e tal. Agora, ontem, o Flamengo teve... Não, desculpa, muito menos posse de bola do que no primeiro jogo, mas muito menos. O Fluminense teve demais ontem, voltando a ser esse Fluminense que a gente fala que gosta da bola. Mas o que faz com ela? O que é que a gente tem discutido de outros jogos, né? 70% de bola contra 30%, mas tem que saber fazer alguma coisa com essa bola para ter a tal contundência. É engraçado. Só que no outro jogo o Flamengo foi o contrário, foi muito pertinho ali, 45, 55, mas o Flamengo mesmo com menos tempo com a bola, soube finalizar mais, ser mais agressivo, ter mais, eu uso o termo contundência porque eles gostam, né, Sampaoli, Cudê, falar em contundência. Mano fala também. E, o Mano, ter contundência. O Fluminense, então, é outra coisa, que antes ele também já ficava com 70% de bola e era um perigo. Sim. Agora, é por quê? Porque não tem mais os 3 atacantes, ou essa bola já não chega no Cano do jeito que está, ou é a fase do Cano. Ontem ele até teve uma chance que eu acho a melhor, não aquele chute de fora, mas aquela do escanteio, se está um pouco mais baixa a bola, é bem típica dele, né? Num chute só ele fazer. Mas parece que a fase dele está meio Yuri Alberto. É engraçado quando a gente vê a percepção dos treinadores sobre a mesma partida, né? O Sampaoli ontem falando no aspecto de vencer um Fluminense que ele vinha enfrentando e não estava conseguindo. E o Diniz falou justamente sobre essa... Né? Falou justamente sobre essa questão da posse de bola. Vamos ouvir mais um trechinho do Sampaoli e a gente aproveita e já escuta o Diniz também. Para mí es una alegría ser parte de esta revancha que tuvo Timi con lo que pasó con Fluminense en el torneo Carioca, entonces, y en el momento también de Fluminense, porque es un team muy fuerte, que realmente merece mucho valorización y respeto. Entonces contento, feliz, porque es un paso hacia adelante, en medio de un cambio de una troca de entrenador, de una troca de forma, de sistema. Entonces valoro mucho la vitória de hoje porque nos dá um envião hacia adelante. Então a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses 2 últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você vê o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, por isso teve 2 chances, acabou fazendo 2 gols. Acho que a gente perdeu um pouco de organização, mas não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas. Aliás, a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. Aí, só para constar, né, a gente está vendo o Fluminense com 71% de posse e o Flamengo com predominância em todos os outros quesitos do jogo, Mauro. Exato, os números. E ele tem razão ali contra o Corinthians também, porque aí é a coisa de ser certeiro, né? Ser eficiente. Contra o Corinthians ele tem razão, ele está questionando o repórter. No segundo tempo também tivemos mais chances, teve mesmo. Ele também contra o Corinthians é mais ou menos isso, é 70-30, mas um número muito maior de finalizações, muito maior do que teve ontem. A gente já vinha comentando que há 2, 3 ou mais jogos contra o Botafogo, acho que pelo menos 2 jogos, nem no gol estava acertando, era 0 no gol. Sim. Passou os 2 jogos contra o Strongest, que era um time reserva, que não acertou nenhuma no gol, contra o Botafogo, que eu me lembro. E tem mais um jogo importante que não estava acertando o gol. E aí a gente sempre faz essa dependência com o Cano ou não, né? Essa relação, isso é porque o Cano não está bem e tal. Mas o próprio Arias, que é muito bom, enfim, a coisa não está funcionando. Agora, é isso que ele disse, tem razão. A gente tem visto times ganhando
E a gente vai falar, por exemplo, daqui a pouco do São Paulo. Nossa, está invicto a tantos jogos. A gente pode tentar ver qual jogo ele foi muito bem mesmo. E os que ganham, às vezes, não jogando bem. Isso acontece. E ele acontece de perder. O Corinthians, por seu lado, teve as suas também. Então, o Diniz tem razão. Não quer dizer que esses 5 jogos foram péssimos jogos. Mas alguma coisa precisa acertar, ele sabe. Principalmente acertar o gol, né? O Corinthians fez com o Luxemburgo alguns jogos razoáveis que perdeu. Jogos até bons contra o próprio Flamengo, né? Pelo momento do Corinthians, de informação, naquele sufoco e tal. Mas aí não ganhou. E o Diniz cita aí o jogo com o Cuiabá. Mas a gente vê outros times também jogando mais ou menos e ganhando. Mas o fato da entrevista, eu achei que os dois têm razão. Tanto o São Paulo pelo lado dele, ali no final, e o Diniz também. Mas o Diniz, assim, tem que entender que esse Fluminense sempre jogou bem, mas vinha sendo muito elogiado porque jogava bem e ganhava. E parou porque de marcar jogar bem já é uma característica dos times do Diniz há muito tempo, com elencos com menos qualidade. Então hoje ele tem um elenco melhor, com mais qualidade, está jogando bem. Aí ele falou, contra o Cuiabá não foi bem. Mas é que tá, nós não jogamos bem e ganhamos. Isso é que torna o time vencedor. Você cobrou do Diniz isso que torna, exatamente, isso que torna o time forte. Jogar bonito, ele joga. O fato, o fato da entrevista dele, ele ter razão, ok. Mas e aí? E aí, o torcedor tem que ganhar, quer saber que tem que ganhar. E os números que a gente viu, sim, os números não mentem jamais, mais ou menos. Eles são um pouco mentirosos pelo seguinte: chutes e acertos e grandes chances cresceram muito quando o Fluminense se abriu daquele jeito no final e o Flamengo começou a chegar em contra-ataques em todos os lances. Inclusive, depois marcou o segundo gol. Então, até esse Fluminense que ficou totalmente exposto no desespero, foi para cima, o jogo tinha os números de finalização, não eram tantas, demorou para o Flamengo finalizar, aí no segundo tempo as coisas ficaram mais abertas e tal. Então foi um jogo um pouquinho diferente até a partida ficar desigual em função do placar e taticamente é um que esperando o outro para aproveitar o espaço. Agora, o Diniz, ele pode argumentar, mas o time parou de marcar o gol, sem gol não ganha, e perdeu jogos importantes, perdeu para Corinthians, perdeu para Flamengo. Agora, um dos dois ia sair derrotado desse confronto. A gente está falando de mata-mata, nos pênaltis, de qualquer jeito. Um dos dois, na sexta-feira, ia estar lamentando. E nesse caso é o Fluminense. Agora, o Fluminense, a recuperação se olhar para Fluminense e para Flamengo, eu sei qual é o ponto de partida da recuperação do Fluminense. Qual? É o futebol que ele costuma jogar. E ele tem um futebol que está totalmente modelado e é característico da equipe. Aí você pega o Flamengo, e qual é o futebol do Flamengo? Ainda é um futebol em construção. Você não pode garantir que esse aí é o time de São Paulo e pro São Paulo não mexe mais. Nem mesmo o esquema. E talvez ele não queira um time ele de ganhou 11, do Fluminense. Né? Não é característica dele. Então, até porque ele tem um elenco enorme, gente. Ontem ele tinha Pedro no banco, Everton Ribeiro entrou durante o jogo. Não é característica, mas ele pode até mudar o sistema, mas mudar radicalmente características muito fortes na equipe, aí vai ser uma loucura. Por exemplo, o meu time tem sempre apoio forte pelos lados. Ele pode jogar com laterais, ele pode jogar com ponta ou cebolinha. Mas a estrutura de jogo faz parte de uma ideia que, com este jogador ou com aquele, eu vou cumprir esta forma de jogar. E isso no Flamengo ainda está um pouquinho difícil de ver. Já no Fluminense, totalmente assimilado. Uhum. E quando tiver as voltas, Djalma falou, o lado esquerdo voltará a ser um lado relevante. Hoje é lado direito. Não existe esquerdo. Por isso ele tem justificativas. O Diniz tem. Muitas lesões, muitas lesões. Olha para o banco, não é a mesma coisa de São Paulo olhar para o banco, como a Dani acabou de dizer, veja lá. Ele tem uns meninos... O Pascoal fala um negócio muito interessante, né? Que o elenco do Flamengo permite ao Sampaoli que coloque qualquer tipo de jogo que ele escolha em campo. E é verdade. Sim, ele tem jogadores com características as mais diversas e bons tecnicamente. Sim. É diferente. O Diniz tem lá jogadores com velocidade, mas são jovens ainda. Não é a mesma coisa se você botar o Cebolinha e o Everton Ribeiro no...
Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Escreva sua opinião nos comentários, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui sempre nós vamos trazer notícias e as informações do Flamengo pra vocês, tá certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.